Olá, pessoal da autonomia, pessoal que não é da autonomia, estamos aqui na semana 4, a gente vai falar sobre o quarto pilar da saúde funcional. Não quer dizer que é em ordem, não quer dizer que esse é o quarto mais importante, não. Quer dizer que são 6 e a gente está no 4, tá? Eu acho que esse é muito importante, talvez eu botaria esse até em primeiro lugar, não vamos entrar nesse mérito. Então, vamos falar hoje sobre garra, resiliência. Esse termo garra, geralmente ele pode ser associado com uma coisa um pouco clichê. Eu gosto mais do termo resiliência, mas eu estou me baseando, então nesse vídeo eu vou me basear num livro. O livro chama-se Garra, então eu vou usar essa palavra. Mas vamos tentar descolar a visão meio, talvez seja preconceituosa e meio clichê, que muita gente usa esse termo de garra, né? Então, eu vou trazer o estudo, vou trazer este livro aqui, Garra, da pesquisadora Angela Duckworth. Ela é uma pesquisadora muito importante da Universidade da Pensilvânia e ela fala sobre... Ai, eu não estava conseguindo botar o livro aqui, pronto, consegui. Ela fala um pouco sobre a vida dela e como que ela chegou nisso, né? Primeira coisa, quando ela era criança, o pai dela tinha muita... essa ideia de que gênios eram coisas inatingíveis, né? Então o Einstein era um gênio. Aquela história de que a pessoa nasce um gênio. Então o Mozart nasceu e aos 4 anos ele começou a tocar piano. Que gênio! O Einstein é um gênio. O Bill Gates é um gênio. Gente, não só esse livro, mas outro livro também chamado Outliers, que são os fora de série, que eu também posso deixar na descrição para vocês. Ele fala que não tem a ver apenas com isso. Inclusive, vou começar já falando do livro da Angela, que ela diz que o talento é uma construção um pouco errônea sobre o sucesso. Tá? Então vamos lá. O pai dela dizia para ela, vou começar do início, né? O pai dela dizia para ela, você não é nenhum gênio, de gênio você não tem nada. Porque ele tinha esse mito, né, de que as pessoas são gênias e os filhos dele não eram. Então ela cresceu ouvindo isso. Essa pessoa, ela foi desenvolvendo seus estudos, ela fez psicologia, ela ganhou uma bolsa chamada Prêmio da Fundação MacArthur, que eles chamam, muitas pessoas se relacionam esse prêmio a um nome, né, auxílio gênio. Então pouquíssimas pessoas ganham esse prêmio, só pessoas que realmente são gênios, tá? Imagina, ela que ouvia do pai que não era gênio. Tá? Essa pessoa, a Angela, ela desenvolveu esse estudo por muitos anos para desenvolver também uma escala de garra. Como que a gente mede, né? Existem questionários que fazem com que a gente tenha uma métrica para dizer essa pessoa tem garra, essa pessoa não tem, ou quanto ela tem de garra. Isso está relacionado a muitos fatores de sucesso, tá? Entre eles, fatores de sucesso nos esportes, nos negócios e com certeza na saúde também. Já tem estudos que mostram a relação de quanto maior a garra, melhor a saúde da pessoa e melhor o IMC, por exemplo, melhora diversos marcadores de saúde. Mas não vou entrar muito em detalhes nesses estudos, vou falar sobre o que ela diz que é garra. Ela fala que a garra é dividida em 4 etapas, que primeiro é interesse, depois prática, depois propósito e depois esperança. Vamos começar falando de interesse. Como que a gente desenvolve o interesse por alguma coisa? Ela diz assim, ó, nem todo mundo se interessa por tudo, mas todo mundo se interessa por algo. Você precisa achar algo que te interessa e para isso você vai precisar experimentar essa coisa. Não é tiro e queda, então até botei aqui. A gente às vezes pensa, né? Às vezes quem tá até no momento de escolher sua profissão, né? Acha que vai escolher e aquilo ali que vai ficar. Não necessariamente. Então a gente precisa primeiro experimentar um pouco aquela coisa para depois aquelas sutilezas da prática poderem nos levar a gostar mais daquela coisa. Não é tão rápido. Isso pode ser aplicado a profissões, por exemplo, um parceiro, uma pessoa com quem tu quer estar perto, né? E aí tem um estudo que eles fizeram nos Estados Unidos que mostra que 2/3 das pessoas não fazem o seu trabalho com empenho, não têm interesse pelo seu trabalho. Esse estudo foi expandido para 141 países e mostrou que apenas 13% das pessoas estudadas têm empenho no seu trabalho, têm interesse pelo seu trabalho. Olha que grave isso, olha como que é importante a gente achar algo que a gente realmente gosta, que a gente realmente tem interesse por fazer. Tá? Então essa é a primeira coisa. Isso ela mediu em pessoas que têm um alto nível de garra. Tá? Então para ela poder chegar nessas 4 fases, ela precisou estudar muito e muitas pessoas que são modelos de garra. Tá? Interesse. Vamos para o próximo, que é prática. O que é uma prática? Ela também diz que não existe uma coisa que acontece do dia para a noite.
como eu disse antes do interesse, a prática ela precisa ser disciplinada e precisa ser resiliente, precisa durar por muito tempo. Isso também, esse outro livro, ele tá me voltando sempre, né, o Outliers, ele fala que as pessoas precisam ter em torno de 10 mil horas de prática da coisa para poder realmente ser uma pessoa excelente naquela coisa. Eu ainda acho que eu, Lara, e baseado no estudo da Angela, que não é apenas a quantidade de horas, mas é a qualidade daquelas horas. Então ela diz que a prática disciplinada, que é quando tu pratica aquela coisa que talvez tu nem pense quando tu vai começar a fazer, porque ela já vira um hábito. Ela fala de hábito, ela fala de rituais diários, de como que a gente transforma aquela prática numa coisa que tu não pensa. Então tu não precisa se esforçar tanto para começar a fazer. Tu começa, tu faz. E ela até estuda pessoas que fazem aqueles campeonatos de soletração e percebe que, na verdade, não tem a ver com a quantidade de horas que as crianças estudam, tem a ver com a qualidade daquelas horas e o foco que elas têm realmente naquela habilidade. Então ela fala isso, de prática disciplinada. Vamos seguir. Próximo, propósito. Quando as pessoas estão há um tempo fazendo alguma coisa, elas começam a incutir naquela prática, né, naquele interesse, naquela habilidade, o propósito, ou naquela profissão, né? Propósito tem a ver com não só me beneficiar, mas beneficiar as outras pessoas, beneficiar o mundo. Então ela traz um estudo feito com bombeiros, que mostra que os bombeiros que tiveram, no questionário que ela fez, né? Os bombeiros que falaram que tinham interesse de fazer aquela profissão, porque eles queriam, apenas porque eles queriam, era um grupo, e o pessoal que falava que, além de gostar, tinha aquela coisa de achar que ia ajudar o mundo. Geralmente esses caras do segundo grupo, caras e mulheres, né, os bombeiros e as bombeiras, eles tinham resultados a longo prazo 50% melhores. Então a pessoa que alia a vontade de ajudar os outros, que alia esse propósito, ela tem a tendência de ter melhores resultados. Tem um outro estudo também que foi feito no ensino médio, em que os alunos foram questionados sobre como que aquilo que ele está aprendendo ali, aquela coisa que pode não fazer sentido, né, sei lá, logaritmo, matriz, essas coisas que tá, eu acho chato, mas tem gente que não acha tanto, né? Mas como que pediram para eles escreverem como que aquilo poderia ajudar o mundo. E diz que isso fez com que as notas melhorassem, com que o tempo de estudo fosse dobrado. Aqueles adolescentes que fizeram que responderam, que realmente acharam algum propósito naquilo. Tu vê que interessante, né? Então vamos pensar em beneficiar também os outros. Última coisa, vamos falar de esperança. O que é esperança, gente? Esperança tem a ver com dois tipos de mentalidade, a mentalidade rígida e a de crescimento. E aí tem a ver com esse livro aqui, ó, Mindset. Gente, eu sei que esse termo ele pode ser meio controverso, talvez a gente ache meio chato ouvir falar de mindset, muita gente fala, né, uma coisa que está em voga hoje em dia. Vamos de novo tentar descolar a história que a gente tem um preconceito com o termo. Vamos pensar que realmente faz muito sentido, né, a história da gente ter uma mentalidade de crescimento. Por quê? Mentalidade rígida, ela tem a tendência de pensar que a pessoa é habilidosa, que a pessoa é um gênio, que é mais ou menos como o pai da autora fazia. Tu não é um gênio. Tipo assim, se tu não nasceu para isso, não nasceu. Gente, não existe isso. Não existe isso. Então a gente tem aquele clichê também de dizer assim, esse aí é talentoso, aquele ali é esforçado. Poxa, o esforçado é muito melhor do que o talentoso. Isso ela fala, explica, traz estudo e mostra o quanto que o esforço é muito mais importante do que o talento. Porque quando a gente vê uma habilidade acontecer, né, um atleta, por exemplo, fazer uma super habilidade, a gente pensa que aquilo ali tá ali, né? Tá posto, né? Não, ele treinou muito, ele fracassou muito para poder chegar ali. Então, o que é a moral dessa história do mindset, da mentalidade? É que a gente precisa ter uma mentalidade de crescimento, a gente precisa ver com otimismo as coisas. A gente precisa acreditar que as pessoas vão aprender coisas que vão melhorar. Então as pessoas podem sim melhorar, as pessoas podem sim aprender coisas. Não existe mentalidade rígida, não existe eu só posso fazer o que eu tenho talento para fazer. E não pensa que tu fez meia dúzia de vezes, tu errou, tu vai dizer assim, eu não tenho talento, eu não vou fazer mais. Não, não é isso. Então eu tô até aqui do lado da minha filha, tá? A Jinx Monsoon, minha prancha, pra me lembrar
de que o quanto que eu tive essa garra para poder praticar o surf, que é um esporte que eu comecei a praticar com 23 anos, muita gente aprende na infância, o que torna mais fácil, e o quanto de onda eu tomei na minha cabeça, o quanto de porrada e de fracasso que eu tive, que eu ainda tenho. Então eu já tô surfando há mais de 10 anos aí, e toda vez que eu vou pro mar, tem algum pouquinho de frustração que eu tenho que lidar, e eu não quero desistir, eu não quero. Eu achei essa habilidade para mim, tá? Em termos de se tu for pensar numa coisa que eu gosto de fazer, né, que não é uma profissão, mas eu não quero desistir. Então eu tô levando isso com bastante garra, com bastante resiliência. Beleza. E aí o que a nossa querida autora fala? Que as pessoas melhoram sim. Por quê? Ela traz um estudo, vou trazer só um estudo, com alunos do ensino médio. Esses alunos receberam na sua redação um bilhete anexo, tá? Um grupo recebeu um bilhete que dizia: corrigi sua redação, preste atenção nas notas que eu fiz, nas anotações que eu fiz e revise. No outro dizia: eu tenho altas expectativas para você, acredito que pode melhorar a sua redação, por favor, revise. Era algo assim, tá? Gente, 40% das pessoas que receberam esse bilhete só dizia: revisa aí, fizeram a revisão. 80% das pessoas que receberam com a expectativa, né, que o professor tinha expectativa alta, fizeram a correção. Então, eu trago isso, claro, para minha vida de professora, você pode levar isso para a sua vida de pai, de mãe, de irmão, de irmã, ou até para si mesmo, de como que é importante a gente acreditar que pode melhorar. Então, por isso a esperança, por isso que a mentalidade de crescimento, não a mentalidade rígida. Não tenho talento. Tô lembrando de uma situação que eu passei numa escola, na escola, né, trabalhando numa escola também, em que a pessoa estava fazendo arremessos de basquete, né, e não tava errando todos. E aí lá pelas tantas alguém disse: desiste, cara, tu não sabe fazer, tu tá errando todos. Gente, o que tem, que coisa mais besta, né, se tu for pensar, se a gente for pensar que todo mundo que erra desistisse, a gente não ia ter nada, absolutamente nada na vida, porque todo sucesso tá aliado com o fracasso. Então, só trouxe um exemplo aqui para vocês pensarem. Pense em outras coisas também. Pense na relação dessas 4 fases aqui com a tua saúde. Pensa com exercício. Então, por exemplo, eu comecei a fazer alguma coisa, comecei a fazer, por exemplo, um treinamento funcional e não gostei, sei lá, não era isso, né? E aí eu desisto, ou sei lá, eu tive um revés, eu tive uma dor tardia, vou desistir. Vamos passar para a próxima para vocês entenderem isso. Por que eu não posso desistir? A gente precisa estar dentro de uma cultura de garra, a gente precisa trabalhar essa garra nas pessoas e precisa criar essa garra entre nós. Como que se faz isso? Uma das coisas é fechando ciclos. E aí a autora fala como ela fala com os filhos, né? Então ela diz para os filhos escolherem coisas para fazer e que eles têm que fazer por um ano, né? Digamos, eu vou fazer judô. Então tu tem que terminar esse ano, depois tu pode mudar, porque a garra não tem também só a ver com tu decidir fazer uma coisa e não desistir nunca mais, porque isso é uma coisa meio teimosa, né? Não estamos falando disso, estamos falando da gente também saber a hora de trocar, saber a hora de conhecer coisas novas. Porém, precisamos fechar ciclos. Então ela fala que garra é ter autocontrole, é saber também o momento de tu fechar um ciclo. E aí, com os filhos dela, ela trabalha com ciclos de 1 ano. Tu pode tentar outros tipos de ciclo. Então, eu me propus a fazer um treinamento funcional, vou fazer por 6 meses. Eu vou fazer, porque eu preciso desenvolver a prática para poder desenvolver maior interesse, para poder entender as sutilezas daquilo ali que eu tô fazendo, para daí sim aquilo fazer sentido, tá? Fica essa dica aí, para começar. Depois, uma coisa que eu acho muito legal sobre garra é não deixar de botar um pé depois do outro. Daí eu lembro também de uma citação que eu já ouvi, que é: um faixa preta não é nada mais do que um faixa branca que foi no treino no dia seguinte. Gente, ninguém chega à excelência sem passar por muitos fracassos. Vamos pensar em longo prazo. Então agora eu já vou para as dicas, eu vou relacionar essa cultura de garra com saúde e exercício. E vamos pensar no nosso dia a dia, vamos pensar em quantas coisas a gente começa e não termina. Vamos pensar como seria legal se a gente pudesse pelo menos criar um ciclo, criar um propósito para terminar aquela coisa que a gente começou. Então, vamos pensar em exercício. Dica número 1. Torne a sua saúde um propósito. Como que é isso? É eu pensar que a minha saúde eu tenho que construir a longo prazo. Eu não posso pensar num ciclo de só 1 ano para minha saúde. Eu tenho que pensar no ciclo do resto da minha vida. Então, como é que eu vou fazer isso se eu vou fazer uma atividade que eu não gosto? Não tem como. Então, não adianta a Lara dizer para você fazer treinamento funcional, apesar de eu achar que é uma coisa genial,
se tu não gosta. Então, tu gosta de dançar, tu gosta de caminhar, tu gosta de fazer qualquer outro tipo de exercício. Faça esse exercício, só que não pare. Tenta criar, eu diria, um ciclo mesmo, um ciclo de talvez 3 meses, para realmente criar aquele interesse e aquilo se tornar um hábito. Existe também uma ideia de que em 21 dias a coisa se torna um hábito, né? Mas já tem pessoas que dizem, outros pesquisadores que dizem que 21 dias não é capaz de a gente criar esse hábito. Então, pense em um ciclo um pouquinho maior para tu conseguir criar o hábito. Então, essa é a minha primeira dica. A saúde tem que ser também um propósito, não pode ser uma coisa só para mim. Então, se tu tem filhos, tu pensa, pô, eu vou fazer isso porque eu quero ver os meus filhos crescerem, eu quero brincar com os meus filhos até uma idade X ou até o resto da minha vida. Pra mim, eu quero daqui a 20 anos, 30, 40, sei lá quantos anos, eu tenho 34 agora, continuar surfando. Então isso pra mim é um propósito, é uma coisa que tem a ver comigo, uma coisa que eu gosto muito de fazer. E claro, né, se eu trouxer, aliar isso também com a minha vida, com os outros, né, como que eu posso ajudar o mundo se eu estiver necessitando de ajuda, né? Se eu precisar que alguém me ajude a levantar, que alguém me ajude a deitar, como é importante eu ter essa independência para eu poder realmente desenvolver as minhas habilidades, a minha profissão e poder ajudar o mundo. Então, tem tantas maneiras da gente aliar propósitos, de aliar outras pessoas, né? As nossas decisões, as nossas mudanças de estilo de vida, que eu poderia dar milhões de exemplos, tu pode ir pensando em outros aí. Então, essa foi minha dica, que na verdade é uma dica que engloba várias dicas, né? Então, o que mais? Segunda dica, eu diria pra gente cultivar uma paixão. Isso é uma dica que inclusive a própria autora coloca, né? Que a gente tem que pensar que as coisas que a gente gosta, a gente tem que procurar fazer. Então ela diz que para tu achar o interesse que tu tenha mesmo, para onde que a tua mente divaga? Às vezes a gente está pensando, deixando a cabeça nos levar, e a gente tem um lugar que a gente sempre vai, né? Então pensa sempre, no meu caso, no mar, né? Ou no teu caso, sei lá, em fazer jardinagem, seja o que for, tô chutando aqui. Para onde que a tua mente divaga quando tu tá distraído? Talvez esse seja um interesse que tu possa cultivar. Então cultive essa paixão e cultive as coisas sem pressa, tá? Então, vamos lá, vou fechar o vídeo dizendo que a gente tem que pensar em longo prazo, que a saúde não é de hoje para amanhã, que temos que achar uma coisa que a gente goste de exercício e também em termos de alimentação, né, e de todos os outros pilares, claro, que a gente vem falando, mas principalmente exercício e alimentação, que são coisas que estão muito conectadas conosco todos os dias, todas as horas. Então, ache isso que te move, né, e pensa que a gente vai fazer um pouquinho por dia, que a gente vai melhorar um pouquinho cada dia. Então, por exemplo, eu comecei a fazer uma atividade física e eu parei. Ou pelo menos assim, eu me matriculei, aí eu fui, era pra ir 5 vezes por semana, eu fui uma. Daí semana que vem eu não vou. Não é assim, gente. Tu foi uma vez essa semana, vai semana que vem mais uma vez. Vai na outra uma vez, que seja uma vez por semana. Mas pensa que tu vai fazer isso por 1000 anos seguidos, direto, sem desistir, tá? Então esse vídeo foi importante nessa semana cair especialmente esse pilar de resiliência. A gente teve uma pequena queda, que não foi tão pequena assim, tivemos uma perda de uma pessoa muito importante, então eu dedico esse vídeo ao meu tio Afonso, esse cara que é um baita cara na minha vida, assim, e me ensinou muita coisa. Ele me ensinou, inclusive, que a gente tem que ler, que a gente tem que estudar, que a gente tem que gostar de música, que a gente tem que cultivar as paixões. Ele era um cara que gostava de poesia, de música, e ele foi o primeiro cara a comentar nos meus vídeos do YouTube. Então eu tive muita dificuldade de gravar esse vídeo aqui, tive que passar maquiagem, estou bem triste, faz 3 dias que ele fez a passagem dele, então eu tô aqui por ele. Não só por ele, claro, pelo propósito que a gente teve de trazer esses vídeos, de trazer esse conhecimento para todo mundo que quiser ver, não só para os nossos alunos, por isso cada vez mais publicado, mais expandido, mas justamente para que a gente, sei lá, para mostrar que é importante ter essa resiliência, né? Eu preciso sair dessa tristeza e ir lá e continuar fazendo o que eu tinha me proposto a fazer, tá? Então, fica pra ele e muito obrigada pela participação de todos. Esse é o vídeo mais longo que eu já gravei. Muito obrigado por ter vindo até aqui, quem veio. E se tiverem dúvidas, procurem a gente, por favor, procurem. Olhem os livros que eu vou deixar na descrição, muito importante a gente melhorar um pouco, a gente abrir a cabeça, muito importante a gente abrir nossa mentalidade.
e nos procurem, é isso aí, estamos aí e se preparem que as próximas semanas a gente vai começar a chamar vocês mais para ação, a gente vai trazer maneiras de você medir todas essas coisas que a gente vem falando, a gente vai trazer possibilidades de melhorar todas essas coisas, além dessas dicas que a gente está dando. Então fica ligado, até as próximas. Abraço!